insegurança invadiu nossos corações. Acumulamos incertezas e preocupações com o futuro. Bem, não podemos prever o que irá acontecer amanhã, mas podemos agir para melhorar o nosso hoje. Um novo olhar pode mudar tudo. Mais do que nunca, este é o momento de se reinventar, descobrir novas formas de trabalho e exercitar a solidariedade. É o momento de parar, refletir e ter um coração grato, mesmo diante das dificuldades. Você já agradeceu hoje por ter mais tempo de estar em família, pela poluição que está menor com menos carros lá fora, por agora ter mais tempo para terminar de ler aquele livro ou até ligar para um amigo, por termos bravos profissionais que lutam por nós todos os dias, que continuam lá fora para manter nosso conforto aqui dentro. O mal que nos assusta pode ser o bem que nos fortalece e nos torna humanos. De repente, ficar em casa se transforma em um ato de amor com o próximo, com aqueles que você ama, e uma multidão de heróis anônimos se levanta para combater o mal invisível. Temos agora o privilégio de olhar para dentro e reavaliar quem temos sido e como devemos ser de agora em diante. Temos alguém que olha por nós, mesmo quando não podemos enxergar ou entender. Isso tudo vai passar. Nós vamos sair dessa crise melhor do que entramos. Basta ver o copo meio cheio, enxergar as oportunidades em meio ao caos e simplesmente agradecer. Com o coração grato, mesmo que separados, mas unidos em espírito, somos mais fortes e venceremos. Oi, galerinha dos nonos anos da Escola João Paulo II. E aí, preparados para mais uma nova aula de língua portuguesa? Tenho certeza que sim. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula hoje, segundo essa mensagem maravilhosa que a gente escutou aí no nosso vídeo de abertura, né? Estamos com o nosso coração cheio de gratidão, porque mesmo em meio às dificuldades, nós sempre vamos encontrar motivos para agradecer. E hoje você já refletiu sobre o que você poderia estar agradecendo a Deus? Você já agradeceu a Deus hoje porque acordou, porque já encontrou seu pai, a sua mãe, pelo alimento de cada dia? Enfim, gente, são tantas as graças e os motivos para agradecermos. Devemos ser gratos também por essas aulas à distância, mas que estão acontecendo, né? Então, são muitos os motivos para agradecermos. É preciso termos um pouco mais de paciência. Eu acredito que a cura está se aproximando e logo, logo a gente vai poder voltar a ter aquela vida e o contato social de antigamente, pessoal? Mas que tudo que a gente tem vivido sirva sempre como um aprendizado também, ok? Bom, vamos começar a nossa aula nesse clima de alegria e de gratidão. E eu digo para vocês que hoje o nosso assunto é uma retomada rápida sobre frase, oração e período. Pois é, esse assunto que você viu antes do recesso, teve um exercício antes do recesso também sobre ele, e é muito importante porque, como eu disse naquela aula, nós vamos passar esse ano de 2020 falando bastante sobre período, sobre oração, tá? E aí é importantíssimo que você não decore, não, de forma alguma, mas que você aprenda de verdade a diferença entre esses termos, para que lá na frente, quando a gente estiver falando de períodos compostos, e existem vários deles, você possa realmente estar consciente do que está estudando, ok? Então, vamos começar revisando rapidinho aí a diferença entre frase, oração e período, que você já viu num outro momento. Você sabe que frase, né, é uma palavra ou pode ser também um conjunto de palavras, desde que transmitam um sentido completo, né? Simples assim. Você tem dois exemplos. De um lado, uma enfermeira falando uma única palavra, ela está falando psiu, né? Ou poderia ser silêncio. Do outro lado, você tem uma enfermeira e a frasezinha que ela utiliza é bem maior, né? O silêncio é parte do tratamento. No caso aí, ela usou várias palavras. Tanto a
fala da primeira enfermeira como a fala da segunda enfermeira tem sentido completo, você aí do outro lado compreenderia o que a primeira enfermeira falou? Compreenderia também o que a segunda enfermeira disse ali no enunciado escrito? Com certeza, né, pessoal? Portanto, nós temos aí duas frases, tá bom? Bom, é importante dizer a vocês e lembrar que as frases elas podem ser de dois tipos, as nominais e as verbais, é isso mesmo. As frases verbais, como o próprio nome já diz, são aquelas que vão conter um verbo, a presença de um verbo. Ou seja, se há verbos numa frase, um verbo ou uma locução verbal, essa frase não é mais nominal, mas sim uma frase verbal. Já as frases nominais são aquelas que só vão conter nomes, ou seja, não vão possuir verbos de modo algum, tá bom? Então, frases nominais, aquelas que são formadas apenas por nomes, sem ter verbo, sem a presença de verbo. Frases verbais, aquelas que possuem a presença de um verbo ou locução verbal, que você lembra, locução verbal é um conjunto de verbos, um ao lado do outro, certo, pessoal? Daí a gente passa aqui para o conceito de oração bem rapidinho, e aí a gente vai ver que a oração, ela é um enunciado, ou seja, aquilo que eu estou falando ou escrevendo e que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal. Então, para ser oração, tem que ter a presença obrigatória de um verbo ou locução verbal, tá certo? Não existe oração sem verbo. A frase a gente acabou de ver. Existem frases que vão ter a presença de verbos e tem frases que não vão ter. Agora, a oração, não. Ela sempre vai ter a presença de verbo ou de uma locução verbal. Não lembra mais bem certinho o que é uma locução verbal? Sem problemas. Vamos ver aqui o exemplo, ó. Eu estudarei todos os dias. Repare que aqui nós temos uma frase, mas essa frase ela contém a presença de um verbo. Então, ela é uma frase verbal e também é uma oração. Por que que ela é frase? Porque tem sentido completo. E por que que ela é oração? Porque eu tenho aí, olha, um enunciado e ao redor dele tem a presença aí do verbo, tá bom? Então, não esqueça, a oração ela tem que ter a presença de um verbo. Mas se eu não quiser utilizar um verbo e sim um conjunto de verbos, não tem problema, como o caso aqui, ó. Eu vou estudar todos os dias. Repare que agora eu não tenho só um verbo, eu tenho dois. Vou do verbo ir e estudar. Então veja que eu tenho aqui um verbo ao lado do outro. É um conjunto de verbos. Então, se eu tenho também aí a presença de uma locução verbal, que é um conjunto de verbos, eu vou dizer também que isso aqui é uma oração, tá bom? Bom, gente, para ficar bem clarinho para vocês, eu vou repetir novamente. A frase, ela está preocupada em transmitir um sentido completo. Já as orações, ela não está tão preocupada com o sentido, mas sim com a presença do verbo, tá bom? Não existe oração sem verbo, não existe, mas existe frases sem verbos, como a gente já viu, são as frases nominais, tá bom? Bom, aí nós temos aqui uma observação, ou mais de uma observação, na verdade, em que a gente expõe parte do que já foi dito, ó. Nem toda frase é oração, né? Por exemplo, as frases nominais, elas não têm verbos, então elas não podem ser chamadas de oração. Para ser oração, a frase ela tem que ter a presença de um verbo ou de uma locução verbal. Ela tem que ser uma frase verbal para se transformar numa oração, tá certo? Somente as frases verbais, ou seja, aquelas que contêm verbos,
é que também podem ser chamadas de orações, tá bom? As frases nominais nunca mesmo serão orações, pois elas não contêm verbo em sua estrutura. E não se esqueça, para ser oração tem que ter a presença do verbo ou locução verbal. Entendido, pessoal? Então, a gente já pode começar a falar aqui sobre o período. Eu, particularmente, só trabalho com o período quando você, aluno aí do outro lado, já entendeu o que é frase e o que é período. Porque se você entendeu o que é frase e o que é período, você agora pode fazer o casamento desses dois conceitos vai criar o conceito de período. Quer ver? Vamos lá então. Período é todo enunciado com sentido completo que possui uma ou mais orações, um ou mais de um verbo. E não se esqueça, o período ele sempre vai iniciar com letra maiúscula e termina sempre com uma pontuação de encerramento. Que pontuação de encerramento são essas? É o ponto final, é o ponto de interrogação, de exclamação, de reticência, tá certo? Eles vão finalizar aí um período, ok, gente? Então, não esqueça, período, para você identificar um período, não se esqueça, ele tem que ter sentido completo, tá vendo aí que é o conceito das frases? Ele tem que possuir uma oração ou mais de uma oração, ou seja, tem que ter ali a presença de um verbo ou de mais de um verbo, tá vendo aí é o conceito de orações. E para você identificar também com mais facilidade, o período sempre começa com letra maiúscula e termina com uma pontuação. E aí a gente tem um exemplo aqui, ó, falando sobre a Covid-19. E quando você começa a ler esse texto, só de olhar já dá para você perceber aí, ó, que rola dois períodos, né? O primeiro período começa com a Covid-19 e vai até a palavrinha graves. Tá vendo aí, ó? Por que que eu sei que aqui é um período? Porque a Covid-19 está começando aí com letra maiúscula e tudo que eu falei sobre essa doença se encerra aqui em graves com esse ponto final. Esse seria o primeiro período desse texto que está aí na tela. Aí, quando você continua lendo o texto, que começa no segundo período, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, e você segue lendo, você vai perceber que ele vai se encerrar esse segundo período na palavra ventilatório, porque ó, olha o sinalzinho ali, a pontuaçãozinha ali de encerramento, ponto final. Só tem um ponto final aqui, né? Então, eu vou dizer que o segundo período começa de acordo com a Organização Mundial de Saúde e tudo que eu estou falando sobre a Organização Mundial de Saúde e as informações que ela está nos passando vai se encerrar ali na palavra ventilatório. Então, é o meu segundo período, tá certo, pessoal? Então, veja como é interessante. Você, às vezes, está com um parágrafo e esse parágrafo ele pode conter um período ou mais de um período, tá bom? Nele. Como é que eu sei? Bom, sabendo que todo período se inicia com letra maiúscula, termina com uma pontuação, tem sentido completo e possui ali a presença de um ou mais verbos, tá certo, pessoal? Aqui a gente colocou a barrinha para você identificar aí, ó, que quem é o primeiro período e quem é o segundo período, né? Essa barrinha tá impondo o limite, ok? Bom, aí é importante você lembrar também que o período ele pode ser simples ou ele pode ser composto. Não lembra mais? Pessoal, revisa lá no nosso Google Sala de Aula, nós temos todas as aulas que já foram dadas desde o princípio até hoje, tá bom?
Então, se você por acaso não lembra, volte e assiste a aula novamente com bastante atenção. Mas vamos voltar aqui. O que é um período simples? Ora, gente, período simples é aquele período que vai ser formado por uma só oração. Ou seja, você vai ler o enunciado, vai perceber que ele tem sentido completo, que ele começou com letra maiúscula, terminou com uma pontuação de encerramento e vai perceber também que ele só vai ter ali um verbo, ou seja, também pode ser uma locução verbal. Ele tendo apenas um verbo ou uma só locução verbal, você vai chamar esse período de simples, tá bom? Período simples, ele é formado por uma só oração, tá bom? E é interessante a gente contar os verbos, porque a quantidade de verbos num enunciado serve para que eu conte o número de orações, tá bom? É o número de verbos que define o número de orações, é isso mesmo. Já o período composto, pronto, ele é o contrário do simples. É o período formado por duas orações ou mais, tá certo? Ou seja, eu vou ler um enunciado e vou perceber que nele tem ali o sentido completo, começou com letra maiúscula, terminou com a pontuação de encerramento, mas ao ler eu vou perceber que tem mais de um verbo ou locução verbal. Se tem mais de um verbo, mais de uma locução verbal, eu vou dizer então que esse período ele é composto. Vamos aqui para a prática, então? Vamos lá, ó. Vamos ver aqui um exemplo com período simples. Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão. Perceba, começou com letra maiúscula, terminou com a pontuação de encerramento. Tem sentido isso aqui que foi lido para você, tá certo? E temos aí, então, uma oração ou mais de uma oração? Vamos procurar o verbo ou os verbos? Você consegue encontrar? Muito bem. Lave, né? Que vem do verbo lavar. Tem outro verbo aí? Não? Então, muito bem. Nós só temos um verbo nesse enunciado. Ele começou com letra maiúscula, ele tem sentido completo, terminou com uma pontuação e só tem a presença de um verbo. Portanto, ele é um período simples. Agora, vamos dar uma lidinha aqui no próximo exemplo. Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos com água e sabão, ou então higienize com álcool gel 70%. E aí, pessoal? Agora, começou com letra maiúscula também? Terminou com pontuação de encerramento? Tem sentido completo o que foi lido agora? Muito bem, tá aí as características de um período. Mas espera aí, existe aí um verbo ou mais de um verbo, uma oração ou mais de uma oração? E aí, você encontrou aqui já um verbo, lave, né? Tem mais algum outro verbo aí, além de lavar? Muito bem. Higienize, do verbo higienizar, né, pessoal? Então, repare que eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho, então, duas orações. A primeira oração não é só o verbo, tá? Lembre-se, o verbo me ajuda a identificar a quantidade de orações, mas a oração, ela é um enunciado que se estrutura ao redor de um verbo. Então, o primeiro, ou melhor dizendo, a primeira oração aqui nesse período é: lave com frequência as mãos até o punho, até a altura dos punhos, com água e sabão. Pronto, olha, finalizei aqui a primeira oração. Agora, ó, repare que já apareceu um novo verbo, então já é uma segunda oração. Ou então, higienize com álcool em gel 70%. Então, essa outra parte aqui já não faz mais parte da primeira oração. Então, ela vira segunda oração, tá certo, pessoal? O número de verbos vai me ajudar a identificar o número de orações, mas não é o verbo sozinho que vai formar a oração, não.
tá? Geralmente esse verbo ele vai estar acompanhado por outras palavras que vão formar essa oração, tá certo? Bom, mais uma vez eu repito, período simples, você vai ter a presença apenas de uma oração, e essa oração a gente sabe que é só uma, porque a gente percebe que só tem um verbo, tá? Ou poderia ser uma locução verbal. E o período composto é aquele que é formado por mais de uma oração. E aí você identifica através do número de verbos. Tenho 2 verbos, então eu tenho ali 2 orações. Portanto, é um período composto. Ok, pessoal? Entendido isso, agora sim a gente passa para o nosso assunto de hoje. Período composto por coordenação e orações coordenadas. Isso mesmo, pessoal. Período composto por coordenação e orações coordenadas, porque tudo que a gente falou até o momento são coisas que a gente já tinha visto na aula anterior, antes do recesso. Nós estamos apenas relembrando para que você entre aqui nesse assunto novo, período composto por coordenação e o que é orações coordenadas, sabendo, lembrando aí bem direitinho o que é período e o que são as orações. Fechou? Então, vamos seguir, tá? Vamos entender aqui, olha. Vamos começar com um exemplo, tá? Eu vou à escola pela manhã, eu estudarei para o IFRN de tarde e à noite vou descansar. Imagine que este ano você quis muito fazer o processo seletivo do IF e organizou a sua vida. Como era que você ia fazer para dar conta dos estudos da escola e também como era que você ia fazer para estudar para o IF, né? Claro que tem que ter o momento também de descansar. Como a gente viu numa outra aula, temos que ter tempo para tudo, né? Bom, então você planejou a sua vida conforme esse exemplo aí. Deixa eu te perguntar, você acha que esse enunciado, olha, isso tudo que foi falado agora, eu vou falar de novo. Eu vou à escola pela manhã, eu estudarei para o IF de tarde e à noite vou descansar. Você poderia dizer que esse enunciado é um período? Por quê? Muito bem, tenho certeza que você está dizendo aí. Começou com letra maiúscula, terminou com a pontuação. Estou vendo que tem sentido, eu compreendi o que foi dito aqui. E também tem a presença aí de verbos, ou seja, de orações. Bom, gente, se você já entendeu isso, você então está realmente compreendendo o que significa um período, tá certo? Então você está correto. Agora, se eu perguntasse a vocês o seguinte: quantas orações tem nesse período aí? Você me diria que tem quantas orações? Não esqueça que oração é um enunciado que se estrutura ao redor de um verbo, né? Você consegue contar quantos verbos tem aí? Muito bem. Qual o primeiro? Vou. O segundo? Estudarei. É outro verbo, né, gente? São verbos de ação, tá? Ou, no caso aí, verbos de ações, né? E tem outro ainda, né? Que, na verdade, não é um verbo, é uma locução verbal. Vou descansar. Um verbo ao lado do outro, um verbo ao lado do outro, a gente chama de locução verbal. Então, repare aí que nós temos 3 verbos, né? Vou, estudarei e vou descansar. Esse vou descansar são 2 verbos, mas que funcionam como se fosse apenas um, tá bom? A locução verbal, ela sempre é contada como apenas um, porque você pode transformar ele num único verbo. E à noite descansarei, tá certo, pessoal? Então, repare, se você tem 3 verbos, significa que você tem 3 orações.
E se eu pedisse para você dividir essas orações, quem seria a primeira oração? Quem seria a segunda oração? E quem seria a terceira oração? Enquanto você vai pensando, deixa eu te fazer outra pergunta aqui rápida. Já que nós temos 3 orações aí nesse período, ele é um período simples ou composto? Muito bem. É claro que é composto, né, gente? Por quê? Porque se eu tenho mais de uma oração, é composto. Para ser simples, eu teria que ter apenas uma oração. Vamos lá, então? Vamos dividir aqui, ó. Primeira oração. Eu vou à escola pela manhã. Tá vendo o verbo aí dessa oração, ó? Vou. É a primeira oração. Se a gente fosse passar uma barrinha aí, ó, a gente colocaria ela mesmo na palavra manhã. Segunda oração. Olha, segunda oração, ela vai estar com o segundo verbo. Eu estudarei para o IF de tarde. Tá vendo aí, ó, o verbo estudarei? Então é uma outra oração. E a última oração é vou e à noite vou descansar. Repare que nessa terceira oração nós temos aí a presença da locução verbal. Vou descansar. Portanto, pessoal, nós temos aí um período, certo? Que a gente chama de composto, tá bom? Observe que cada uma dessas orações, elas não precisam uma da outra. E eu queria fazer esse teste com vocês agora. Vamos ler apenas a primeira oração, ó. Eu vou à escola pela manhã. Eu poderia parar aí? Teria sentido para você? Com certeza. Eu estudarei para o IF de tarde. Eu poderia também utilizar somente essa oração? Poderia esquecer da primeira oração e falar só essa oração que está aí em cor de rosa? Eu estudarei para o IF de tarde. Passa sentido para você? Muito bem. Eu poderia falar somente isso aqui, ó, gente. E à noite eu vou descansar. Precisa da primeira e da segunda oração, ou essa terceira oração, ela também contém sentido completo? Vocês repararam que quando a gente separou aqui essas 3 orações, cada uma delas tem o seu próprio sentido, é como se cada uma delas estivesse completa, uma não precisasse da outra. Sabe como é que eu chamo essas orações em que uma não precisa da outra? Eu chamo ela de orações independentes. Isso mesmo, a oração independente é aquela que quando você divide, você percebe que ao ler uma, a segunda ou as outras que vêm após ela não fazem falta no sentido, tá? Quando você lê a segunda, você vai perceber que ela faria sentido mesmo que não tivesse a primeira, mesmo que não tivesse a terceira, tá certo? Então, quando uma oração, ela não depende da outra para transmitir uma ideia de sentido, a gente chama elas de orações independentes, tá bom? Cada uma delas vai ter o seu próprio sujeito, o seu próprio predicado. Por isso que a gente vai dizer que sintaticamente elas são independentes, elas estão com a sua formação completa, tá certo? E aí, pessoal, é preciso dizer a vocês que essas orações independentes a gente chama de orações coordenadas. Isso mesmo, pessoal. Orações coordenadas, que é o nosso assunto, se trata de orações que são independentes, que uma não tem a necessidade do sentido da outra para transmitir uma ideia, tá certo? Elas sintaticamente são completas, por isso que uma não depende da outra.
Então, vamos entender agora, olha, voltando aqui rapidinho para o nosso assunto, que é período composto por coordenação, já vou adiantar para você o que é um período. Você sabe, período é aquele enunciado que tem sentido completo, tem uma ou mais de uma oração, começa com letra maiúscula e termina com uma pontuação de encerramento. O que é o período composto? Ora, você também já sabe, é quando o período ele é formado por mais de uma oração. Agora, o que você não sabia e está aprendendo neste momento é que o período composto por coordenação é um período que é formado por mais de uma oração e essas orações são coordenadas. E o que são orações coordenadas? Tudo isso que a gente viu aqui agora são orações independentes, tá certo, pessoal? Então, um período composto por coordenação é um período formado por orações que uma não depende da outra, tá certo? Bom, aí é preciso dizer a vocês que o período composto por coordenação, ele vai ser formado por orações, que a gente já falou aqui, independentes, e essas orações, elas podem ser chamadas de coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas, isso mesmo. O que vai ser, Paula, então, essas orações coordenadas assindéticas e sindéticas? Calma, vamos bem devagarinho que a gente vai entendendo cada coisinha ao seu tempo, tá? Vamos começar aqui entendendo o que são essas orações coordenadas assindéticas, tá bom? Bom, as orações coordenadas assindéticas são aquelas orações que elas não são ligadas por nenhum conectivo, por nenhuma conjunção. Professor, eu não sei o que é conjunção. Não tem problema, a gente vai aprender bastante aqui ao longo das nossas aulas o que significam as conjunções. Por isso, eu vou mostrar aqui para vocês uma observação interessante, certo? Sobre as conjunções. As conjunções, pessoal, elas fazem parte das classes gramaticais de palavras. Você com certeza já estudou substantivo, adjetivo, artigo, verbo, numeral, pronome, preposição, advérbio. As conjunções a gente estuda bastante aqui no nono ano, tá bom? Elas são uma das 10 classes de palavras, tá? E as conjunções, elas são então palavrinhas não tão grandes que servem para ligar uma oração a outra oração, tá certo? Essa é a função das conjunções, é a principal função das conjunções, é ligar uma oração a uma outra oração. Essas conjunções também são chamadas de conectivos. Por quê? Porque elas servem para conectar as orações. É o caso das palavrinhas e, mas, pois, porque, ou, portanto, que e etc. A gente vai conhecer muitas conjunções ao longo do nosso estudo, tá bom? Bom, o que você precisa entender é que as conjunções, elas têm essa função de conectar, são palavrinhas que conectam, que juntam orações, ok? Bom, entendido isso, a gente já começa a entender aqui o que é que ele está falando sobre as orações coordenadas assindéticas. São aquelas que não se iniciam, são aquelas que não estão ligadas por uma conjunção, por um conectivo. Olha o exemplo aí mais uma vez, ó. Eu vou à escola pela manhã, eu estudarei para o IF de tarde e à noite vou descansar.
Você já sabe que nesse período que é composto, porque ele tem 3 orações, você vai ter a primeira oração, que é eu vou à escola pela manhã. Você vai ter a segunda oração, que é eu estudarei para o IF de tarde. E você vai ter a terceira oração, que é e à noite vou descansar, não é verdade? Então, repare bem, pessoal, essa primeira oração, ó, eu vou à escola pela manhã. O começo dela não é com a palavrinha eu, né? A pergunta que eu quero fazer a vocês, esse eu é uma conjunção? Não. Você sabe muito bem que eu é um pronome pessoal do caso reto, não é verdade? Então, essa oração ela não começou com uma conjunção. Se ela não começa com conjunção, eu vou chamar ela de oração coordenada assindética. Então, pessoal, ela é uma oração coordenada assindética, por quê? Porque ela é independente, você já sabe disso, ela não depende das outras, tá certo? Por isso ela é coordenada. E por que que ela é assindética? Porque ela não começou com uma conjunçãozinha, tá bom? Quando você passa aqui para a segunda oração, ó, eu estudarei para o IFRN de tarde. Repare que ela também não precisa da primeira oração, ela também é uma oração coordenada. E ela também vai ser chamada de assindética, porque pelo mesmo motivo, repare que eu não é uma conjunção. Então, se ela não começou com uma conjunção, ela não pode ser considerada uma oração coordenada que não seja assindética. Tem que ser assindética porque ela não começou com conjunção. Agora, quando a gente lê aqui a terceira oração, ó, e à noite vou descansar. Ela também tem o seu sentido completo, mas espere aí, que ela começou com que palavrinha? Tá vendo que foi com a palavrinha e, que muitas vezes aqui a gente chama de i. Esse e, ele não é um pronome, como a gente estava vendo ali em eu, né? Esse e, ele é uma conjunção, pessoal. É uma conjunção, ele é um conectivo. E aí, eu posso chamar essa oração aqui de oração coordenada assindética? Será que eu posso? Então, pessoal, você já deve estar imaginando aí do outro lado. Claro que não, né, professora? As orações coordenadas assindéticas, elas não começam com conectivos, ó. Tá lá no nosso conceito em cima aí do slide. Elas não são ligadas através de conectivos. Repare que essa palavrinha i aí ou e, ela serve para conectar a segunda oração com a terceira oração. Repare que entre a primeira oração e a segunda oração, nós não temos conectivos, nós temos uma vírgula. Reparou? Olha, eu vou à escola pela manhã, vírgula. Eu estudarei para o IFRN de tarde e à noite vou descansar. Repare que esse i ele vai servir aí então para conectar a segunda oração com a terceira oração, tá certo? E entre a primeira e a segunda oração, nós não tínhamos ali o conectivo. Quem fez o papel aí, entre aspas, de um conectivo, foi a vírgula aí que serviu para mostrar que há um limite entre uma oração e a outra, tá certo? Então, vamos lá entender o que são as orações sindéticas. Pessoal, oração coordenada assindética é o contrário de sindética, tá bom? Você não faça confusão entre essas duas coisas. Por quê? Porque a assindética, a gente acabou de ver, são orações coordenadas independentes que não são ligadas por nenhum conectivo, por nenhuma conjunção.
Agora, as orações coordenadas sindéticas, tá bom? São orações coordenadas, tá certo? Ligadas por meio de uma conjunção, naquelas palavrinhas pequenininhas que eu chamo de conjunção ou de conectivo. As conjunções coordenativas são conjunções que ligam orações coordenadas, orações independentes. Novamente, a gente tem aquele mesmo período. Eu vou à escola pela manhã, eu estudarei para o IF de tarde e à noite vou descansar. Você já sabe quem é a primeira oração e já sabe que ela é coordenada assindética, porque ela não se iniciou por nenhum conectivo, por nenhuma conjunção. Você já sabe também que aqui na segunda oração nós vamos chamá-la de coordenada, porque ela também é independente, coordenada assindética, porque também ela não está ligada por nenhuma conjunção, ela não se inicia por nenhuma conjunção, pelo contrário, ela se iniciou pelo pronome pessoal do caso reto, eu, né? Agora, quando chega aqui na terceira oração, a gente percebe que essa terceira oração começa com a palavrinha i, que é uma palavrinha pequenininha e que serve para justamente conectar a segunda oração com a terceira. Esse ezinho que está aí no início da terceira oração é o que a gente chama de conjunção. Portanto, esse e eu vou chamá-la, toda essa oração agora, de coordenada, porque ela também não depende da primeira e não depende da segunda, mas eu não vou mais chamar de coordenada assindética. Por quê? Porque agora ela tem uma conjunção, ela começou, ela se iniciou com uma conjunção. Então, quando a oração ela se inicia com uma conjunção, eu passo a chamá-la de oração coordenada sindética. Deu para entender, pessoal? Não é difícil, mas requer a nossa atenção. Vou repetir aqui rapidamente para vocês, tá? O que a gente acabou de ver. Oração coordenada assindética, ela é diferente das orações coordenadas sindéticas, tá? As orações coordenadas assindéticas não começam com conjunções. E as orações coordenadas sindéticas, elas vão começar com uma conjunção, com um conectivo, que a gente já falou aqui, que são palavrinhas pequenininhas que servem para ligar uma oração a outra oração, tá certo? Tranquilo, pessoal? Entendido isso, então, a gente pode seguir aqui agora dizendo a vocês que as orações coordenadas sindéticas, ou seja, aquelas que começam por uma conjunção, elas recebem 5 nomes diferentes. As orações coordenadas sindéticas, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas, tá bom, pessoal? Antes de a gente começar a falar sobre cada uma dessas 5 orações coordenadas, eu queria chamar a sua atenção para você refletir comigo. O que será que é uma oração coordenada sindética aditiva, tá? Então, você já sabe que oração é um enunciado com verbo. Você já sabe que coordenadas são aquelas orações que são independentes. Uma não depende da outra. E você já sabe que sindética são aquelas
que vêm ou se iniciam com uma conjunção com conectivo. Então, pessoal, aditiva. O que seria uma oração coordenada aditiva? Aditiva lembra a palavra? Isso mesmo, adicionar, adição, né? Então, gente, significa que as orações coordenadas sindéticas aditivas, elas servem para adicionar, para acrescentar uma informação, tá bom? Adversativa, você pensa em que quando você ler essa palavra? Certamente você deve estar pensando aí, adversidade, adversário, oponente, né? Isso mesmo, o adversário é o seu oponente, né? Aquela pessoa que está contra, não é isso? Então, uma oração coordenada sindética adversativa deve ser uma oração que está contra, que está como adversária, tá certo? Alternativa. Essa palavra lembra o que para você? Ah, professora, é uma escolha. Alternativa é quando eu tenho escolha, é quando eu tenho uma opção. Isso mesmo. Então, alternativa deve ser orações que lhe dá uma ideia de escolha, de opções, tá certo? E o que vão ser as orações coordenadas sindéticas explicativas? Fácil, né? Ah, professora, deve ser uma explicação. Isso mesmo, pessoal. E por fim, as orações coordenadas sindéticas conclusivas, tá bom? Que vão dar uma ideia de quê? De conclusão. E o conclusão, pessoal, significa sempre um resultado, tá bom? Quando a gente tem uma oração coordenada sindética conclusiva, ela vai nos dar uma ideia de resultado, tá bom? Bom, por que eu estou pedindo para que vocês pensem sobre esses 5 nomes? Porque quando você pensa e vê o que significa cada um desses nomes, você vai perceber que não é difícil aprender as 5 classificações das orações coordenadas sindéticas, tá? Você precisa associar o nome ao seu significado. E aí a gente não está aqui decorando, mas sim aprendendo, e aprendendo de forma significativa, aprendendo realmente de forma consciente. Você não vai ficar aí na sua casa decorando. Oração coordenada sindética, aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, conclusiva. Não, não precisa decorar. Se você compreender o que cada palavrinha dessa significa, vai ser fácil você compreender essas classificações. Por hoje é só. Valeu, galerinha top, e até a nossa próxima aula. E eu já fui.